Nós temos uma reportagem da Letícia Miyamoto, também destrinchando esses pontos Passo que a são passo, né? importantes e o passo a passo. Vamos ver? Vamos ver. Vamos acompanhar então? Pode colocar no ar. Alô, Tenente Coronel Neto. A minha esposa é policial feminina. Ela se matou com um tiro na cabeça. Manda um resgate, uma viatura aqui agora, por favor. A voz ao telefone é de Geraldo, o tenente coronel Neto, depois de encontrar a esposa baleada dentro de casa. O senhor verificou a respiração dela, senhor? Ela está muito ruim, ela deu um tiro na cabeça. Manda um resgate logo. Gisele chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. O tenente-coronel alega que a esposa tirou a própria vida. O tenente-coronel disse que encontrou a esposa caída no meio da sala. Ele afirma que imediatamente fez 2 ligações para o resgate. A que você acabou de ouvir foi a primeira, feita para a Polícia Militar. O coronel repete muitas vezes o próprio endereço. Parecia ter pressa, mas não demonstrava estar em pânico. Ela também é policial militar, né? É, soldado. A segunda ligação que você vai ouvir agora foi para o Corpo de Bombeiros. Bombeiros de emergência? Oi, quem fala? A minha esposa se matou com um tiro na cabeça. Ela é policial militar feminino. Ela ainda está viva, ela está respirando. Ela trabalha aqui mesmo? Oh, meu Deus. O senhor encontrou ela agora? Tudo bem, senhor. Ela foi agora, é isso? Agora, faz 1 minuto, ela está respirando ainda. Por favor, manda um resgate logo. Num certo momento, o coronel parece chorar. Por favor, manda um resgate logo. Só que essas não foram as únicas ligações que o tenente fez depois de encontrar a esposa baleada. Antes de ligar para a emergência, ele ligou para um amigo desembargador. O jornalismo da Record teve acesso com exclusividade aos áudios e a todo o inquérito do caso. Uma vizinha do casal disse que ouviu um barulho de tiro por volta das 7h30 da manhã. A primeira ligação do coronel para o resgate foi meia hora depois, às 8h. Para a polícia, o tenente disse que estava tomando banho quando ouviu um barulho alto vindo da sala. Ele relatou que ao sair do banheiro, a esposa já estava caída no chão com a marca de tiro na cabeça. O policial também contou que no mesmo dia tinha pedido o divórcio. Quando o resgate tirou o corpo da mulher do apartamento, Geraldo pediu para ir tomar banho. Os policiais negaram, dizendo que ele tinha que ir na delegacia. Mas o tenente-coronel não obedeceu, voltou ao apartamento e tomou banho. A família de Gisele não acredita na versão de que a soldado tenha tirado a própria vida. Os pais da jovem alegam que o casal tinha um relacionamento conturbado e que Geraldo é um homem ciumento. Minha filha jamais faria isso. Minha filha tinha a filha dela, era a vida dela, viu? E ela adorava viver, viu? Adorava viver. O caso foi registrado como suicídio, mas agora é investigado como morte suspeita. E uma foto pode mudar o rumo das investigações. Aqui, Gisele aparece caída no chão e segurando a arma depois de ser encontrada baleada. Se essa pessoa cai do sofá ou está em pé quando leva o disparo, ou automaticamente ela cai e pode sair a arma da mão. Agora, quase 20 dias depois da morte, o corpo da soldado Gisele foi exumado. O corpo de Gisele está aqui no IML. Ele vai passar por novos exames que devem ajudar a esclarecer as dúvidas sobre as circunstâncias da morte da soldado. Os resultados serão encaminhados para a delegacia onde o caso é investigado. O primeiro laudo apontou que o tiro que matou Gisele foi dado com o cano da arma encostado do lado direito da cabeça. O exame residográfico, que serve para detectar resquícios de pólvora, deu negativo para as mãos da soldado e também para as do tenente-coronel. Gisele e Geraldo estavam casados há 2 anos e moravam no apartamento do Brás, centro de São Paulo, com a filha que Gisele teve do primeiro casamento. Uma menina de 7 anos que não estava em casa no dia que a mãe morreu. O tenente-coronel não é considerado suspeito. Ele está afastado do trabalho na polícia desde que a esposa morreu. Bom, a polícia está investigando. E depois dessa investigação e do laudo, né, de exumação,
do corpo dela, é que nós poderemos ter, a partir daí, uma definição se vai ser indiciado ou se o caso permanece como a primeira informação, que é o feminicídio. Mas vejam os pontos. A Letícia trouxe a reportagem sobre as ligações. As imagens da residência, todo o caso. Primeiro, ó, veja só, tem depoimento de uma vizinha que diz que às 7h28 ouviu o estampido, os cachorros latiram e aí a partir daí uma movimentação. Ele ligou por volta ali de 7h57, 8 horas para o resgate, mas antes ele ligou para o desembargador que estava na cena do crime ou na cena da morte suspeita. Portanto, já teve interferência ali nesta cena. Aí ele liga novamente para pedir o resgate. Chega a primeira guarnição. A guarnição chega e as câmeras são desligadas. Ora, por que as câmeras seriam desligadas? Tem que ser explicado pela polícia. A polícia tem que dar uma satisfação, a corregedoria tem que falar. Por quê? Qual o sentido disso? Não tem lógica. A polícia vai para a intercorrência que foram chamados para ir e chega lá com as câmeras desligadas. Ou seja, isso é estranho. A polícia precisa se manifestar o porquê que essas câmeras estavam desligadas. Ele participando de uma cena que é uma cena de morte suspeita, ele não tem patente, ele não é tenente-coronel, ele não é policial militar. Sabe por quê, William? Ele não é nada, então ele não poderia ter exigido tomar o banho. Não, olha, só para as pessoas terem noção, eu vi a família fazendo uma manifestação na frente da corregedoria da polícia. Isso não é um caso de morte de policial com policial, isso não é um caso militar. Fugiu, isso não é um caso militar, isso é um caso comum. É um caso comum. É um marido que está com a esposa com um tiro na cabeça, que diz que ela se matou e tem que ser investigado na justiça comum. Esquece a patente. O que você está dizendo de comum é que não tem nada a ver, não é um crime militar. Não é um crime militar. Se fosse assim, olha, um soldado comum que deu um tiro no coronel, ou o coronel fez algum... Aí sim é um crime militar. Nesse caso era casal. Era casal. Era uma relação doméstica. Não é crime militar, relação doméstica. Olha lá as câmeras dos policiais. E ali toda a conversa. E aquela funcionária ali na frente da residência. A perícia foi feita, tem as fotos. Como é que ela estava... Ele disse que ela estava tomando banho. Né? Porque ela está de toalha. Sim. Né? Estariam tomando banho e ele teria tomado banho. Ora, se teria tomado banho, como é que o banheiro está seco? No meio de uma briga, de uma confusão, de uma discussão. Aqui tem as imagens. Tinha a planta aqui espalhada. Aqui o box, é esse aqui o box? Esse é o box. Seco. Seco, Altair. Não tem restício de água nenhum, né? Nada, zero. Seco. É. E depois ele teria Teve ido... tempo de enxugar tudo, secar? Não, como Deu é pra que... entender? Peraí, acabou de dar um tiro na cabeça, vou enxugar o box. Peraí, eu vou limpar o box, vou enxugar porque tem água aqui, pode ser que alguém escorregue. Deixa ela lá com um tiro na cabeça que eu vou fazer aqui a minha parte. Não existe isso. Né? Tem mais depoimentos de pessoas que chegaram ali, inclusive os policiais também prestaram depoimento no momento em que chegaram, e toda vez que chegava um policial, chegava uma guarnição, ele se apresentava como... Tenente-coronel. Tenente-coronel. Aqui é o tenente-coronel. Aqui é o tenente-coronel. O que é que isso define? O que é que determina isso? O que determina isso é ele mostrar a autoridade da patente dele em cima dos outros, acima dos outros policiais, né? Daquele soldado, daquele sargento que falou, não sou um tenente-coronel. E daí? Ele, se estava na cena do crime, tinha que ser investigado como tal. Ou seja, esses policiais, William, tranquilamente podia dizer, então o senhor vai conosco à delegacia para prestar depoimento. Porque nós estamos aqui numa cena ou de um crime ou de uma pessoa que se matou, de um suicídio, mas o senhor estava no momento. Então o senhor vai para a averiguação. O certo, William, era ter levado ele imediatamente. Para a delegacia. Claro, vai para a delegacia. Para prestar depoimento. Meu amigo, se eu estou na cena. Quem é que pode falar o que aconteceu? William, se está eu e você dentro do apartamento, ok? Um de nós dois tem um tiro na cabeça. Tem sangue, está lá deitado, ok? Beleza. A polícia chega, o que, é que a polícia vai fazer? Imediatamente. Não, ô, irmão, peraí, como é que foi isso aqui? Como é que foi isso aqui? Vamos lá, o delegado. Não, a pessoa se matou, ela deu um tiro na cabeça. Tá bom, você vai com a gente, tá? Você vai dar essa versão aonde?
na delegacia. Tem que ser feita oitiva imediatamente, William. Não pode pegar essa pessoa que estava na cena de um crime e simplesmente, não, depois a gente vê. Você estava ali na cena do crime, você não tem que falar. Você tem que falar o que aconteceu. Como é que foi isso? Essa oitiva tem que ser feita de imediato. Na hora. Na hora, não tem esse negócio. porque um tenente-coronel, porque... Não, meu irmão, esquece. Aqui não foi Não tem patente. Aqui não foi crime militar, não. Aqui não foi crime militar, foi crime comum. Ou seja, aqui foi um crime cometido por um marido com uma esposa, alguém cometeu algum crime ou foi suicídio. A gente não É uma morte suspeita. É uma morte suspeita. Se a morte é suspeita, se tem dois, um está morto e o outro está vivo, esse morto tem que levar ou para o resgate para ser feito alguma coisa, ver se ajuda ele ali com o SAMU, mas o outro tem que ir para a delegacia, meu irmão. O outro dizer, licença, tudo bem, tenente, coronel, tá certo, senhor tenente, o senhor vai comigo, tá bom? O senhor vai comigo para fazer uma oitiva na delegacia. Era a primeira pessoa a ser ouvida, era ele. Aí se eu falo assim, se eu falo assim, eu vou tomar um banho primeiro aqui. Não. Não, mas eu quero tomar banho porque eu sou tenente-coronel. Não, desculpa, aqui o senhor... Não, eu sou tenente-coronel. O certo é até dar voz de prisão. Da voz de prisão. O certo é isso, o senhor vai com a gente. Acabou! Como é que ali ele é uma pessoa que está envolvida numa morte suspeita. E não precisa ser especialista para saber isso que você está falando. Meu Deus do céu, é muito inocente, sabe? A coisa é muito estranha. Não, tudo bem, você está aqui na morte suspeita, mas pode ir depois. Vai, vou para cá. Eu vou para cá, você vai para lá, tá bom? Tá tudo certo. Não tem como. Não tem como. Não existe. Não, precisa dessa investigação. E como nós tivemos acesso a esses documentos com exclusividade, estamos trazendo os detalhes aqui no nosso Cidade Alerta, edição de sábado. Aqui você está vendo, são vários policiais que estão aqui. Vários policiais. E ele chega, a primeira guarnição ali. Quem vai conversar com ele e com os policiais é o desembargador. O que é que o desembargador tem a ver com isso? O que é que o desembargador tem a ver com isso? É a pergunta. Pois é. Eu sou desembargador, tá bom, doutor? Eu sou amigo dele. Não, o certo, o correto. Eu sou desembargador fulano de tal. Tá bom, doutor, o senhor vai esperar aqui, tá bom? Que nós estamos na cena do crime. O senhor espera aqui fora, por favor. O senhor desce, fica aí embaixo, espera aí embaixo, tá? O senhor quer conversar com ele, depois o senhor conversa. Porque ele vai ser levado para a delegacia, ele vai ser ouvido, porque existe algo aqui estranho, algo suspeito, e a gente vai levar para averiguação. Acabou. Olha, eu vejo várias imagens, a gente apresenta, eu apresento o jornal aqui diariamente na Record, e a gente vê vários casos em que, infelizmente, uma pessoa perde a vida. E ali, naquele ponto, é feita um isolamento. Tem que isolar. A mãe não consegue chegar perto do filho que está morto. William, o pai não consegue chegar. E aí você fala assim, não, mas só no IML. Só no IML, mais ou menos, dependendo da situação, só para reconhecimento. Dentro do corpo. Ele foi no IML. Com escolta. Abriram o IML para ele se despedir dela. Segundo as informações que eu recebi. E ele ficou boa parte do tempo no celular, no IML, né? Aí ele foi para o carro, ficou lá dentro do carro, ficou boa parte no telefone. E se buscar as imagens do IML, vão ver que ele foi até lá e que abriram e que liberaram para ele poder se despedir ou para verificar qualquer coisa. Outro detalhe, como é que uma pessoa dá o tiro na cabeça e a cápsula da bala não aparece? É estranho. Não acharam até hoje. Pois é. Como é que não achou? Saiu pulando do apartamento? A arma disparou sozinha? Foi um fantasma? Foi o quê? Foi um ser de outro planeta? Foi um ET? Porque se não tem pólvora na mão de ninguém, não tem a cápsula, quem foi que atirou? Olha, o Rafael Ferraz tem uma reportagem também sobre esse caso. Nós vamos trazer mais detalhes com essas informações, com as imagens que nós obtivemos, que o jornalismo da Record obteve para mostrar mais trechos dessa investigação, que pode passar a qualquer momento, inclusive com o laudo da exumação de suicídio para feminicídio. Acompanhe. Essas são as últimas imagens de Gisele com vida. Nada na rotina parecia indicar o que estava por vir. Por volta das 11 da manhã, a soldado entra na academia, sobe para o andar onde ficam os aparelhos de musculação. 5 minutos depois, ela enche a garrafa de água e desce. A academia fica no prédio onde o casal morava.
Depois de alguns minutos, o marido dela, o tenente-coronel Neto, se aproxima. O casal conversa atrás de uma pilastra. Uma conversa rápida porque logo depois o coronel vai embora. As imagens da academia foram captadas um dia antes da soldado Gisele morrer. Ela foi encontrada com um tiro na cabeça no apartamento que vivia com o tenente, neste prédio aqui no Brás, no centro de São Paulo. Geraldo alega que a esposa tirou a própria vida depois que ele decidiu colocar um fim no casamento. Uma vizinha ouviu o barulho do tiro. Era por volta de 7h30 da manhã do dia 18 de fevereiro, um domingo. Meia hora depois, o coronel chamou a polícia. E só às 8h15 da manhã os bombeiros chegaram. O jornalismo da Record teve acesso exclusivo às imagens do corredor do andar onde o casal morava. É o 27º andar do edifício. O coronel Neto está no corredor, sem camisa e falando ao telefone. As investigações apontam que nesse horário ele estava ligando para o resgate pela primeira vez. Mas a polícia disse que antes de acionar o socorro, o tenente ligou para um amigo desembargador. As primeiras equipes de resgate chegaram 15 minutos depois da ligação. Os policiais levaram cerca de 40 minutos para fazer os primeiros socorros e tirar o corpo da soldado de dentro do apartamento. Durante todo esse tempo, o tenente-coronel ficou do lado de fora e sempre falando no telefone. No inquérito policial, os agentes contaram em depoimento que o coronel não parecia nervoso e conversava com alguma autoridade. Pouco depois que a soldado Gisele foi retirada do apartamento, um homem de cabelo branco e camisa azul chega. Ele conversa com o coronel Neto e os dois voltam para o apartamento. 10 minutos depois, o homem sai sozinho usando o celular. Os policiais que atenderam a ocorrência contaram também em depoimento que o coronel insistiu em tomar banho. Geraldo dizia que precisava ver a esposa no hospital. Os agentes negaram o pedido, mas o policial voltou ao apartamento mesmo assim. Para os investigadores, ele alegou que fez isso porque sabia que ia ficar muito tempo fora de casa. No protocolo policial, o tenente-coronel, na condição de testemunha, deveria ir para a delegacia e prestar os primeiros depoimentos. Só que ele se recusou e foi para o hospital dizendo que queria ficar com a esposa. No inquérito que tivemos acesso, testemunhas disseram que Geraldo foi ao hospital, mas não subiu para ver a mulher. Ele ficou o tempo todo no estacionamento falando ao telefone. O inquérito também traz muitas fotos do apartamento logo que os policiais chegaram. São fotos do quarto, do banheiro e principalmente da sala onde estava a soldado baleada. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que a cena de como Gisele foi encontrada não se parecia com os cenários típicos de suicídio. Por isso, decidiram fotografar tudo. Geraldo alega que encontrou a esposa caída, enrolada em uma toalha, com a arma na mão. Em depoimento, um policial que socorreu Gisele disse que a soldado tinha um hematoma do lado direito da mandíbula. Primeiro, ele achou que poderia ser do disparo, mas o laudo apontou que o tiro que matou Gisele foi feito do lado direito da cabeça. Se essa pessoa cai do sofá ou está em pé quando leva o disparo, ou automaticamente ela cai e pode sair a arma da mão. Nem sempre a arma vai sair da mão da pessoa. Inclusive, quando a pessoa já tem o manuseio da arma de fogo, já tem um preparo, ela consegue segurar perfeitamente, ou seja, ela tem uma empunhadura que vai fazer com que a arma não saia das suas mãos. Horas depois da morte, uma equipe fez a limpeza do andar do prédio. No fim do dia, Geraldo voltou ao apartamento, mas ele não veio sozinho. O tenente estava acompanhado de um homem e um policial fardado. Eles foram vistos entrando e saindo do apartamento pelo menos 5 vezes. Em todas essas viagens, os homens tiraram coisas de lá de dentro. Camisas em cabides, sacolas de mercado e até caixas de transporte de animais. O caso foi registrado como suicídio, mas agora é investigado como morte suspeita. Geraldo não é considerado suspeito. O tenente está afastado do trabalho na Polícia Militar desde que a esposa morreu. Obrigado, Rafael Ferraz, pela reportagem. Tem mais detalhes aqui e o nosso Altair Moraes está indignado com a questão do desembargador. E não é para menos. Não, o Conselho Nacional de Justiça tem que ver isso. O que é que o desembargador vai fazer numa cena de suspeito, né? De crime suspeito, né? Pelo que eles estão dizendo. De morte, né? De morte. O que é que o desembargador vai fazer ali, meu amigo? Não, eu sou desembargador. Não, meu irmão, você vai descer
porque aqui a cena de uma pessoa que está morta, tem mais. Esse camarada aqui, o coronel, o tenente coronel, tá bom. O senhor vai comigo prestar depoimento, porque o senhor está nessa cena e acabou. Eu vou tomar banho. Não, você não vai tomar banho, meu irmão. Aqui é que não suspeita, então você vai comigo, vai ser feita uma oitiva na delegacia, você tem que falar. Por quê? Ele estava naquele momento na cena. O que é que se faz com esse apartamento? Pega essa vítima, essa pessoa que estava lá deitada, leva-se para o resgate, isola o apartamento, é uma cena que tem que ser investigada, está isolado, ninguém entra mais. Ponto final. Nada disso aconteceu. Isso é absurdo. Nós estamos com o advogado da família, Dr. José Miguel Silva, com a gente. Doutor, eu queria primeiro agradecer a participação aqui com a gente. Eu tenho acompanhado, né, essas informações, os detalhes aqui, e a família também tem acompanhado. E algumas informações, como essa do desembargador, estar no local da morte suspeita antes do resgate chegar, ele ter tomado banho. A família, que já não acreditava em suicídio, agora vai tendo cada vez mais certeza. Doutor, bem-vindo ao Cidade Alerta, edição de sábado. Boa tarde, tudo bem com você? É um prazer estar aqui mais uma vez. Olha, William, a família desde o início, que foi comunicada, e diga-se de passagem, não pelo tenente-coronel, já não acreditava no suicídio da Gisele. Isso é fato. A narrativa da mãe, dos familiares e dos amigos é uníssona. Ou seja, Gisele não tinha nenhum motivo para cometer suicídio. E a conduta do coronel, já apresentada aí por vocês, já traz à luz e confirma, no meu entendimento também, a versão da família. Ou seja, o coronel deve muitas explicações, porque ele falta com a verdade em várias situações, principalmente nessa questão do socorro. Ele levou mais de meia hora, aproximadamente meia hora ou mais de meia hora, para ligar para o resgate. E, com todo respeito, a voz dele não é uma voz de uma pessoa que está desesperada por ter tido a sua mulher baleada. Eu não tenho dúvida de que se eu encontro, Deus me livre, mas se eu encontro a minha mulher, não vai ser com tranquilidade que eu vou ligar pro SAMU, pro Corpo de Bombeiros. Doutor Altair, está nos depoimentos do inquérito a pessoa, esta vizinha que ouviu às 7h28. Por que ela ouviu às 7h28? Como é que ela ouviu às 7h28 esse estampido? Ela estava no apartamento e, de repente, ouviu o estampido. Ela não tem conhecimento. Ela ouviu um barulho que parecia um estupim, uma bombinha, uma bomba. Porque o estampido da arma, ele é diferente. Ele é seco. Ele é seco. Aí ela ouviu. E por que eram 7h28? Porque os cachorros começaram a latir. Ela pegou o telefone e olhou. Quando ela olhou, 7h28 da manhã. Está no inquérito, no depoimento dela. A ligação acontece 7h57, certo? Ali por volta de 7h57, 7h58. Perfeito. Meia hora depois. Só que no depoimento dele, e eu tenho informação aqui, ele diz o seguinte, que às 7 horas ele encontrou ela deitada na cama, enrolada numa toalha de banho, mexendo no celular. E ela disse que, embora ainda amasse, entendia que o melhor seria a separação, pois o relacionamento não estava funcionando. Ainda disse, nesse momento, que a Gisele se levantou de forma exaltada, dirigiu-se a ele, mandando sair do quarto. Saia do quarto agora. E bateu a porta. Ele então foi tomar banho. E repare no que ele diz aqui. Um cara que, para ser um tenente-coronel, leva ali em torno de 30 anos de polícia. 30
40 anos de polícia, o cara sabe o que é estampido, o que é ponto .40, o que é fuzil. Qualquer tiro que for, o cara já ouvindo e falar, esse aí é fuzil. A gente não está falando do Ele ouviu aqui. Falando do doutor aqui, do advogado, ele está falando do camarada que faz parte da Força de Segurança Pública, meu Deus do céu. Esse aí, quando ouve um tiro, fala, esse aí é 38. Essa aí é garrucha. O cara conhece, Marcelinho. Eu ouvi aqui, foi um fuzil. Ele conhece. E aí ele diz o seguinte, cerca de 1 minuto depois de entrar no banho, ouviu um barulho que inicialmente pensou ser de uma porta batendo. Ao abrir a porta do banheiro, visualizou a Gisele caída no chão, doutor. Como é que se confunde um estampido desse para quem é profissional especializado na área que anda com inclusive a arma era dele. Doutor, se o senhor me permite, aqui é o Altair. Vamos lá, vamos entender Boa tarde, Altair. Boa tarde, tudo bem, né? Vamos entender o seguinte, né? O camarada está dentro do banheiro, né? Dentro do quarto do banheiro. E o apartamento, pelo que eu vi, pelo que as imagens mostram, não é um apartamento muito grande, não. Não. Né? Se fosse uma casa, a gente tem uma casa aqui, vários cômodos, ela estava aqui, sei lá, 100, 200 metros, ok, né? Estava longe. Aqui, o banheiro é aí. Eu vou mostrar aqui, põe na câmera, afasta um pouquinho aqui. Pra gente ver aqui. Quem que tá ali? É o Val, né? É o Val. Afasta aí, Val. Por gentileza, Val, que tá tão distante aqui. É mais longe essa grua aqui do que o apartamento onde estavam os dois. É mais distante, que eu tô vendo o Val lá na Praia Grande, olha lá. Lá na Praia Grande. Então aqui, ó. Aqui é onde ele tá tomando banho. E aí é onde ela estaria. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, William. Nós estamos falando de 3, 4 metros. 4 metros, não é possível, rapaz. O pessoal dizer que confundiu um tiro com a batida de uma porta, meu irmão. Aí tá de brincadeira. Pode até ser que confundiu, pode ser. Não, ele pode até aqui. dizer isso. Pode ser. Ele tem toda a liberdade para falar o que ele quiser. Como qualquer pessoa que é suspeita pode falar. Ele pode falar o que bem entender. E ele agora, disse... é um tiro dentro de um apartamento pequeno. Mano. E diz que imediatamente ele ligou para o socorro e só depois ligou para o amigo desembargador. Mas as imagens mostram outra coisa. As imagens mostram a dúvida. Mas não tem a imagem do desembargador chegando antes do pessoal. Então, que a polícia busque essas imagens anteriores, porque ela pediu a partir daí. Então, busca antes. Tem que buscar antes. Busca antes as imagens. Tá certo, doutor? Perfeitamente, Altair, perfeitamente, William. Você faz a narrativa do entendimento deste humilde advogado, bem como da família. Um oficial superior, prestes a ser promovido a coronel, que nós chamamos coronel full, não distinguir o disparo de uma arma de fogo, porque o policial, ele está sempre alerta, principalmente com esse índice de violência. Esta confusão, entre aspas, não dá para se aceitar um negócio desse, William e Altair. Não podemos aceitar. Agora, se você me permite, eu vi um comentário, e eu falo em nome da família, eu vi um comentário com todo respeito do senhor perito, que há essa possibilidade da arma ficar quando há o treinamento. A mulher, ela tem uma mão pequena, menor do que o homem. Essa arma, pelo aquele disparo e pelo impacto e pela dinâmica, jamais ficaria na mão dela. Não precisa sequer, com todo respeito, ser perito para afirmar isso. Desculpa, imagina, e não é só, mas e não é só com a inteligência humana. Doutor José Miguel Silva, advogado da família da Gisele aqui, não é só a arma não, mas o próprio corpo, porque se isso aconteceu, então o disparo foi aqui, eu desabo. Como é que eu desabo e fico com as pernas retas, o corpo reto? Se eu estou desabando. E ainda com a arma aqui na mão, porque a imagem é essa, nós vimos. Não vamos mostrar a imagem em respeito aos familiares, em respeito ao senhor e à senhora que nos acompanham. Mas não há como você cair reto. Depois de um disparo na cabeça, um tiro na fronte. Pelo amor de Deus. O doutor, a gente entende que, como a perícia sempre fala e a polícia sempre diz isso, né? O corpo fala e o perito decifra. Isso é uma coisa simples no direito, o senhor sabe que existe muito isso. Então o corpo fala.
O que é que o corpo está falando ali? Perfeitamente, Altair. Né? O que é que o corpo está falando ali? Ele está falando o quê? Que uma pessoa que deu um tiro na cabeça, ela caiu, colocou as pernas para frente. Meu Deus do céu. Ninguém que esteve na cena do crime, seja socorristas, e eu estou falando aqui, não é uma informação oficial, mas eu tive acesso a pessoas que estão ligadas diretamente a essas pessoas que estão aí. Ninguém acredita em suicídio. Pois é. Ninguém acredita que aquela cena seja uma cena de suicídio. É lógico, como você disse, o corpo fala, o perito decifra, deve decifrar depois dessa exumação. Mas tem um outro ponto aqui que chama a atenção, doutor José Miguel Silva, que é advogado da família. Repito aqui, porque é importante a gente colocar aqui. Ele disse o seguinte, ele foi questionado acerca do banho tomado antes de se dirigir ao hospital. Ele disse que tinha ciência de que ficaria por um longo período fora e precisaria deslocar-se a diversos locais por motivo pelo qual tomou banho e trocou de roupa. Quer dizer, pouco importa a morte. A pessoa que está ali morta. O que menos interessa é isso. O que interessa eu estar cheiroso, é isso. Cheiroso, limpinho. Veja bem, não é um julgamento. Senhoras e senhores, não é um julgamento. Cada um faz da forma que deve fazer. E repito, o espaço está aberto aqui, caso ele queira falar, o advogado também. É simples, doutor. Mas... É só o senhor entender, o senhor entende muito melhor que eu até. Mas é só as pessoas em casa entenderem o seguinte: é a cena de uma pessoa que está caída ali, com um tiro na cabeça, que vai sair para um resgate e era a esposa dele. Aí o cara diz assim, não, eu vou tomar um banho, pelo amor de Deus. Porque eu vou ficar muito tempo fora. Pelo amor de Deus, não vou tomar um banho. Doutor, o senhor sabe o que tira... Oi, William. Segundo, pode estar até um... Vai lá, pesquisa na internet. Conversei com o perito, o pessoal da internet, porque hoje em dia é isso, né? O cara dá uma pesquisada, desculpa. Pode pesquisar. O que pode tirar resíduo de pólvora? Água quente... E sabão, né? E sabão. Água quente e sabão. Perfeito. O que aconteceu ali mesmo? Com um banho. Ele foi tomar um banho. Entendi. Pois não, doutor. William, você discorreu brilhantemente e essa também é o entendimento da família. E eu, enquanto advogado, com participação em diversos casos de morte violenta, essa versão do tenente-coronel, com todo respeito, ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa, ainda não é tido como suspeito, não sei por quê, porque se ele estava lá sozinho, ele e ela não pode falar, mas o corpo fala, e como diz o Altair, o perito vai interpretar, se ela não se matou, nós temos convicção disso, ela não tinha motivos para isso. Evidentemente, quem puxou aquele gatilho não foi ela, e por toda a conduta dele, eu afirmo para vocês, ele puxou esse gatilho. Ele está falando aí que está sendo caluniado, está sendo ofendido pela circunstância. Quem está sofrendo nesse momento é a mãe, é o pai, é uma tia, é um irmão, é a filha que clama pela mãe todos os dias. Essa família teve o dissabor da filha, desculpe, não é nem um desabafo, é falando pelaquela mãe, de ter a filha exumada, e a filha agora está numa pedra gelada. Quem está sofrendo nesse momento? Não é o tenente-coronel, porque a conduta do tenente-coronel não foi de sofrimento, porque, como bem você disse, ele se preocupou em tomar banho, não se preocupou com a vida da sua esposa.